Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Rede Debate pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Hoje aqui no Rede Debate nós vamos ter aqui uma bancada mista de entrevistados, jornalistas, porque afinal de contas tem dois temas que a gente vai tratar no programa de hoje do Rede Debate. Um é a mobilização dos municípios. Os municípios querem rever o Pacto Federativo. Houve uma paralisação de prefeitos na semana passada, a gente vai conversar sobre isso. Um dos nossos convidados de hoje é Tota Guedes, que é o presidente da FAMUP, Federação das Associações dos Municípios do Estado da Paraíba. Mas os municípios também receberam uma boa notícia hoje do governo do Estado. O governador Ricardo Coutinho lançou no Palácio da Redenção, pela manhã, um programa chamado Mais Trabalho. Um pouco mais de R$500 bilhão para investimentos em infraestrutura no Estado, principalmente esse falando de recursos hídricos e rodovias. E para detalhar essas iniciativas, essas obras que serão tocadas pelo Estado, está aqui o secretário de Recursos Hídricos e Infraestrutura, João Azevedo, ele que também vai falar das parcerias com os municípios. Aí a gente vai ter essa discussão entre o representante do Estado e o representante dos municípios. Nesse momento de crise, como é que está essa relação entre municípios e Estado, entre governo do Estado e prefeitos municipais? A gente vai debater tudo isso e, claro, eu tenho aqui também na bancada do Rede Debate o prazer de receber o jornalista, editor adjunto de política do jornal Correio da Paraíba, André Gomes, que hoje aqui comigo divide a bancada para a gente falar de tudo isso. Por 2 horas aí, até as 11 horas da noite, a gente vai estar falando desses temas. Deixa eu dar o meu boa noite aqui ao meu companheiro André Gomes, que hoje está aqui na bancada do Rede Debate. Boa noite, André. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nesse programa. E hoje aqui com 2 ilustres entrevistados, né? O secretário João Azevedo e Tota Guedes. Teremos aí um grande debate e a noite aqui promete, Hermes. Promete sim. Deixa eu dar o boa noite aqui ao nosso primeiro convidado, secretário João Azevedo. Boa noite. Eu não disse o nome todo da sua secretaria, porque levava metade do primeiro bloco logo do programa. É secretário de Recursos Hídricos. Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. Só isso. É um multifunção do secretário João Azevedo. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é um prazer participar mais uma vez do programa e conversar com certeza sobre os assuntos que interessam a Paraíba e especialmente a todas as pessoas que recebem, nesse dia receberam informação a respeito desse pacote de obras que o governador Ricardo Coutinho lançou. Então, para mim é um prazer participar do programa para a gente conversar a respeito disso tudo. O nosso outro convidado aqui no Rede Debate desta noite, Tota Guedes, presidente da Federação das Associações dos Municípios, FAMUP. Boa noite, Tota. Boa noite, Hermes. Boa noite, secretário João Azevedo. Boa noite, André. E todos que estão nos assistindo aqui nessa Rede Verdade. É uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês aqui, Hermes, e poder levar aos seus telespectadores, né, toda a situação em que se encontram os municípios paraibanos. Ok, vamos conversar sobre isso a partir de agora. Eu costumo deixar logo o nosso convidado jornalista, né, a fazer as honras da casa, começar a entrevista. André Gomes. Ok, vamos lá. Primeira pergunta para o secretário João Azevedo. Hoje foi lançado o programa Mais Trabalho, né? Ainda mais trabalho para o governo do Estado. Como é que vai se dar esse programa, secretário? Mais de R$500 bilhão aí de reais serão investidos. Como é que vai se dar esse programa no Estado e qual será a contrapartida dos municípios? Veja bem, André, o governo do Estado, num esforço muito grande, é importante que isso seja dito, ele trabalhou para que a atividade meio do Estado, que consome muitos recursos, que a máquina do Estado é uma máquina pesada, é uma máquina que para que ocorram a todas as ações e os serviços que o Estado preste, há um dispêndio muito grande com relação a isso. E, especificamente nessa área, o governador Ricardo Coutinho, junto com toda a equipe, conseguiu fazer um enxugamento dessa atividade meio para que na ponta, aonde o cidadão precisa das intervenções, nós pudéssemos checar
e montar um programa como esse. Esse é um programa que basicamente tem 7 eixos, né, que vai desde a infraestrutura viária, onde serão implantados e investidos 43 milhões em diversos, complementando um programa, eu diria que um programa vitorioso, que é um programa de Caminhos da Paraíba, que tirou aí todas as cidades do estado da Paraíba da condição de isolamento. Então, mesmo com esse programa tão fantástico que foi Caminhos da Paraíba, algumas vias, algumas estradas ainda precisam ser executadas para que a gente tenha uma malha cada vez melhor. E aí 43 milhões serão investidos. No caso da saúde especificamente, nós vamos centrar esforços na conclusão do Hospital Metropolitano e aí a saúde com mais 66 milhões de reais. Na área da educação, o conjunto de escolas que o Estado tem é muito grande. E nós temos percebido que nas últimas audiências, nas plenárias do Orçamento Democrático, há uma solicitação constante de melhorias, de construção de ginásios, de construção de novas salas de aula nas escolas por todo o Estado. E aí o governador decidiu fazer um programa muito arrojado, envolve recursos aí da ordem de 145 milhões de reais só na área da educação, construção de novas escolas e reforma de 44 novas de escolas e construção de 15 escolas novas. Fora isso, a área de segurança também foi contemplada com a aquisição de 100 motos de 350 cilindradas, que dá uma mobilidade muito grande para a polícia, para a sua operação. Desenvolvimento econômico, o porto, nós estamos investindo também lá na parte do porto. A infraestrutura em municípios, que são obras que os municípios normalmente pleiteiam junto ao Estado, que vão desde equipamentos, a conclusão como o Parque Bodocongó, a conclusão do parque, a segunda etapa do Parque Paraíba, enfim, esse conjunto de obras todas. E, claro, por conta exatamente da maior carência do Estado, que é a parte de recursos hídricos, existe um investimento de 285 milhões de reais nessa área de recursos hídricos, tendo como carro-chefe de todo esse pacote a obra mais importante para Paraíba e para toda uma região, que é o sistema adutor do Curimataú. Ele vai pegar águas lá de Boqueirão, chegando às águas agora do São Francisco, lá em Boqueirão. A partir desse ponto, nós vamos construir uma grande estação de tratamento de 544 litros por segundo e levar água aí em 350 quilômetros de adutoras, atendendo aos 19 municípios daquela região. Todos os municípios, claro, terão, após a conclusão dessa adutora, a sua situação de segurança hídrica garantida e garantida até o ano de 2050, que é a projeção que nós fizemos de população e o dimensionamento respectivo da adutora para atender. Então, isso demonstra claramente, e o governador Ricardo Coutinho foi muito feliz hoje na fala dele, quando ele demonstra claramente que esse é um governo que, além de todas as obras que estão acontecendo, nenhuma das obras que estão em andamento sofrerão nenhum tipo de solução de continuidade. Mas nós estaremos implantando, lançando um novo pacote, aonde nesse pacote, já a partir da próxima quarta-feira, o governador já começa a emitir as ordens de serviço e as obras já se iniciarão de algumas obras que já estão licitadas e contratadas, a exemplo de 5 barragens novas que nós vamos fazer. Só interrompendo, essas obras que o senhor está citando já estão aqui dentro desse programa Mais Trabalho? Já, a partir de quarta-feira, onde ele vai fazer uma caminhada pelo Curimataú, apresentando para cada município esse grande projeto do Sistema Adutor do Curimataú, já vai permitir emitir a ordem de serviço para uma barragem lá em Pedra Lavrada, outra para São Vicente do Siridó, já dentro desse pacote de obras que nós estamos fazendo. Enfim, nós temos a certeza que o esforço que o governo está fazendo nas suas finanças, na redução da máquina administrativa, nas diversas ações que o governador Ricardo Coutinho, nas medidas que ele tomou para preservar o Estado, enquanto um elemento que tem que ter sempre a visão de que o cidadão que está lá na ponta é o objeto maior e a justificativa da própria existência do Estado. É pensar na qualidade de vida da população. É isso que tem sido feito e esse programa efetivamente vem a esse encontro e isso gera renda, gera emprego e gera, acima de tudo, qualidade de vida para as pessoas.
Bom, deixa a gente ouvir também a versão dos municípios. Tota Guedes esteve hoje no Palácio da Redenção, acompanhou a solenidade, o lançamento do programa. E claro que quando fala em adutora, Tota, que é lá do Curimataú, já fica interessado, né, Tota? Com certeza. Aumenta o interesse. Com certeza, sem sombra de dúvida. Nós vivemos numa região que ela tem uma escassez de recursos hídricos muito grande. Para que você tenha uma ideia, hoje o município de Pedra Lavada, vou dar o exemplo, é abastecido todo praticamente através de carro-pipa na zona rural. E tem essa adutora aí, né, esse abastecimento da adutora do Cariri, né, que ela termina em Pedra Lavrada. E Pedra Lavrada, por ser o último município da adutora, é aquele que sofria mais com a escassez d'água, né, porque o açude de Campina Grande, que era o Buqueirão, que é quem abastecia, já não tinha mais a capacidade de abastecimento normalmente, né? Às vezes passava 5, 10 dias sem chegar água em Pedra Lavrada. E com essa boa notícia que o governador dá hoje, a pessoa do secretário João Azevedo, em resolver um problema que de anos, né? Digamos assim, de século, entendeu? Vai resolver um problema de recursos hídricos que o resto da vida, né? Porque a gente tem a garantia com as águas do Rio São Francisco que não vai faltar mais água no açude de Buqueirão, né? E vai colocar água nessas 19 cidades, que é onde mais sofre com a falta de água. Agora mesmo, Pedra Lavrada não choveu, esse ano ainda não choveu 60 milímetros de água. Os mananciais lá estão todos secos, né? Por falta de chuva. Então é uma notícia muito boa. Isso é de uma... Eu vinha pensando hoje, toda dona de casa, ao acordar de manhã e ela ligar a torneira para botar a chaleira do café lá para ferver, ela tem que lembrar que foi uma ação do governo Ricardo Coutinho e dizer, graças a Deus, a gente tem água suficiente para a nossa manutenção humana, né? Uhum. E não existe uma coisa, e sem falar em muitas outras coisas que pode trazer, até a atração até de alguma indústria que pode vir. Não sei, muitas vezes, quando eu era prefeito, a gente tentava levar alguma indústria para a nossa cidade, mas quando começava a falar, e água? Onde é que vamos pegar a água? Hoje nós temos uma garantia, né, extraordinária. Isso aí vai gerar renda, vai gerar emprego para aquelas pessoas que sentem no dia a dia a dificuldade de não ter um trabalho, né? Muitas vezes dependendo até do poder público, né? Porque não existe... O município pequeno, somente, ele tem duas fontes de renda no final do mês. É quando o aposentado recebe sua aposentadoria e quando a prefeitura paga o salário dos servidores. Então é um anúncio que eu vou te dizer, é um anúncio histórico para todos nós, somente aqueles que precisam de mais de água. Ô Tota, só uma pergunta. A gente sabe da situação real do estado da Paraíba nessa questão hídrica, né? A seca que assolou aí todo o estado durante alguns anos. Mas existe algum trabalho da FAMURP nesse sentido de ir até o governo federal, né? Uma organização dos prefeitos e até o governo federal? Existe alguma coisa dentro da pauta municipalista para que se arrecade mais recursos para essa área? Não, com relação especificamente à questão hídrica, não. Nós estamos... a nossa grande luta é a questão do Pacto Federativo. Hoje os municípios, eles participam apenas de 18% de tudo aquilo que o país arrecada, entendeu? E 60 e poucos por cento com a União, o restante com os estados. Então esse modelo de federação, ele é muito perverso com os municípios, entendeu? O município hoje é onde o cidadão reside, é um órgão da federação muito importante, porque é onde o cidadão reside, é onde ele está mais próximo do gestor, do prefeito, fica mais fácil até de cobrar, porque ele sabe onde mora o prefeito, sabe onde mora o vereador. Então fica bem mais fácil até de cobrar. E o que está acontecendo, que cada vez mais está afundando as finanças dos municípios, o governo federal ele tem criado ao longo dos anos, isso aqui não é fruto só de um governo só, não. São de vários governos, de 90, da Constituição de 88 para cá, sempre, isso é fruto de vários governos. Eles criam os programas sociais, em Brasília, né, aprova lá no Congresso,
e joga para os municípios e não manda o dinheiro suficiente para os municípios bancarem esses programas. E são programas importantes, é bem verdade. A exemplo do PSF, Programa de Saúde da Família, é um programa extremamente importante. Mas o município recebe para manter um programa desse R$12 mil e gasta R$35 mil para manter o programa, porque ele tem que colocar o médico à disposição da família, tem que colocar o dentista, tem que colocar o auxiliar de dentista, a enfermeira, auxiliar de enfermagem, um carro com o motorista à disposição dessa equipe para ela fazer suas visitas domiciliares. O posto médico tem que ter no mínimo aí 4 a 5 funcionários para atender o público quando vai fazer suas consultas. Então não fica por menos de R$35 mil. E o governo federal ele manda R$12 mil. Então o restante tem que ser bancado pelos municípios. Eu vou citar outro programa do governo federal, merenda escolar. Ele manda 36 centavos por aluno para o município colocar a merenda nas escolas. E o município não precisa ser muito bom de matemática para a gente perceber que com 36 centavos você não está comprando mais nenhum pãozinho hoje, né, para colocar para a merenda do aluno. E aí estudos feitos demonstram que o município gasta R$3,20 por aluno merenda escolar. O transporte escolar ele manda R$12 por aluno. O município gasta mais de R$38 por aluno. Então, por aí vai. Existem mais de 70 programas criados pelo governo federal, que quem administra é os municípios. Aí ele não manda o recurso suficiente, o município começa a tirar de outras fontes de receita. A exemplo por exemplo, do FPM e do ICMS, para cobrir um programa que foi criado pelo governo federal. Então, esse modelo é muito perverso com os municípios. A gente já aprovou uma lei lá, foi aprovada, mas o governo federal ele continua fazendo do mesmo jeito. Diz o seguinte: qualquer criação de despesa para o município, o governo federal ele tem que dizer de onde vem a fonte de receita. Aí foi criada essa lei, já foi aprovado lá. O que foi que ele fez agora? Ele criou Criança Feliz, um programa do governo federal. Aí ele quer que o município atenda 100 crianças, 100 crianças felizes, fazendo visita às casas, ensinando como é que se dá banho à criança, a alimentação, não sei o quê, até a coisa psicológica também da criança. Entendeu? Aí todo prefeito ele quer ver uma criança feliz. Não tem um prefeito que não queira ver. Mas ele manda para atendimento de 100 crianças R$5 mil, para se formar uma equipe, para atender essas pessoas com R$5 mil por mês. É insuficiente para fazer esse programa andar, entendeu? Não tem como, de forma alguma. Então são essas questões que a gente tem procurado debater, né, e procurado mostrar ao governo federal que a partir do momento que ele fortalecer os municípios, as ações elas vão chegar mais rápido ao cidadão, à pessoa, aquela mais simples, porque no município é onde acontecem as coisas, onde o cidadão reside, é onde ele está mais perto do poder público. Então são essas questões. Eu digo hoje com toda certeza, 80% dos municípios paraibanos, ele não tem capacidade financeira de fazer alguma coisa com recurso próprio do município. Vou citar um exemplo. Hoje são poucos municípios que têm condições de tirar uma rede de esgoto que esteja lá numa rua ou de fazer uma pavimentação uma intervenção em qualquer rua de pavimentação. Recuperar uma escola ou construir uma escola. Entendeu? Recuperar um posto médico ou construir um posto médico. Com recursos próprios são poucos que tem. Os recursos que estão vindo hoje na grande maioria dos municípios, somente aqueles que a fonte principal de receita é FPM e ICMS, eles estão dando praticamente para pagar os funcionários, manter alguns serviços básicos de saúde e de educação e nada mais. A felicidade dos municípios ainda é porque tem o governo do estado que sempre faz algum convênio, né, com os municípios, de escola mesmo. Foram construídas muitas escolas aqui no governo Ricardo Coutinho, nos municípios. O Pedra Lavada nós construímos bem 2 ou foi 3, com recurso do governo do estado. Porque se fosse com recurso próprio do município, com certeza essa escola não seria feita. A gente vê, dentro de todas essas dificuldades, né, enfrentadas pelos municípios, como é que está a relação dos municípios, dos prefeitos, com a nossa bancada federal aqui na Paraíba? Os deputados e senadores têm contribuído para um diálogo direto com a União? Olha, veja bem, a gente tem tentado, né? Nós temos tentado.
Agora mesmo, no mês de fevereiro, fizemos um encontro no Hotel Ouro Branco, né? E convidamos todos os parlamentares para fazer presente, para a gente justamente fazer o quê? Colocar a pauta municipalista que está tramitando lá no Congresso, que é de extremo interesse dos municípios, para que os deputados e os senadores eles possam votar de acordo com a nossa orientação, a orientação do movimento municipalista, né? A orientação das entidades federais, da FAMUP aqui, da CNM, entendeu? Então tem uma pauta que é de extremo interesse dos municípios. Infelizmente foram convidados todos os nossos parlamentares e só compareceu lá 6 parlamentares, entendeu? Por aí você vê, né, o tratamento né? que eles dão às nossas questões. É muito difícil, porque, veja bem, o prefeito muitas vezes, isso aí eu digo nas nossas reuniões, que muitas vezes ele não sabe o poder que tem perante o seu parlamentar. Porque cada prefeito ele tem um deputado que votou nele, entendeu? Então, muitas vezes o deputado ele coloca uma emenda de R$500 mil para o município, perfuração de poço, construir casas. Aí o prefeito fica satisfeito com aquela emenda, a construção de um posto médico, por exemplo. O prefeito fica satisfeito com aquela emenda, aí faz o posto médico, convida o deputado para inaugurar o posto médico, mata a galinha para ele, né, e faz aquela festa da inauguração. Aí o deputado, ao voltar em Brasília, se o prefeito, muitas vezes, numa votação daquela de interesse do governo federal, aqueles 500 que ele botou para aquela emenda, ele tira 1 milhão do município. E muitas vezes o prefeito não percebe que ele tirou em apenas uma votação, entendeu? Agora mesmo, nós estamos agora trabalhando um veto lá do presidente Michel Temer. Colocamos uma lei lá que com relação ao ISS, Imposto sobre Serviço. É uma coisa muito simples, o que é que diz? Sobre cartão de crédito, Imposto sobre Serviço sobre cartão de crédito. Hoje você passa o seu cartão de crédito aqui, aquelas maquinazinhas aqui em João Pessoa, o ISS daquele imposto, ele vai para Barueri, lá em São Paulo. Entendeu? Porque lá é onde é a administradora da empresa administradora do cartão de crédito. Então a lei diz o seguinte, que a partir de agora, se você usar aqui em João Pessoa o seu cartão de crédito, o imposto fica aqui em João Pessoa. Se você usar em Campina Grande, que fica em Campina Grande, se for em Caruaru, que fica em Caruaru, aonde você fez o seu consumo, entendeu? Michel Temer vetou essa lei. A gente está trabalhando com os nossos parlamentares para a derrubada do veto, porque isso é um dinheiro que vai vir para o município, entendeu? E não tem coisa mais justa do que você pagar um imposto, aquilo que você consumiu, onde realmente você fez o seu consumo, entendeu? Então estamos trabalhando aí, vamos pedir aí para que os parlamentares possam votar de acordo com essa derrubada desse veto. E por aí vai, outras questões. E a gente sabe mesmo que a gente tem a consciência de que os parlamentares, muitas vezes, ele não quer votar contra o governo, né? Quando é da base, ele quer votar em cima da base, né? Os deputados. Aí fica muito difícil. Mas tem os municípios, né? De olho neles, né? Na atuação desses deputados e senadores. É isso que a gente está tentando permanentemente com eles, o comprometimento dele de poder ajudar o município. Porque da maneira que está, eu vou te falar, hoje está muito difícil. E quem está perdendo isso é a população, porque ela começa a perder serviço, entendeu? O dinheiro fica encurtando cada vez mais nos municípios e ele começa a deixar de prestar os serviços. Na parte de medicamento, o paciente que recebe o medicamento para o diabetes, o paciente que recebe medicamento para hipertensão, o prefeito tem hora que não vai poder comprar e quem vai começar a perder é a população. E aí, sem se falar, numa pavimentação que tem que ser feita numa rua, num posto médico que tem que ser construído, numa reforma de uma escola que tem que ser feita também, e os municípios sem recursos não podem fazer. Ok. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo aqui do Rede Debate. Deixa eu registrar aqui a audiência do Jobson Porto, do Eduardo Luna, do Antenor João, da Fábia Carolina, do Paulo Henrique, da Fátima Lima, que está nos assistindo lá de Catolé do Rocha pela internet, Roberto Porto Chaves, Alexandre Monteiro e João Vitor Mendonça nos acompanhando, como Paulo Henrique também está por aqui, o Reginaldo Isbelo também fez uma declaração aqui política,
que eu não vou ler agora, mas a Glauci Jacome também acompanhando por aqui o Rede Debate. Vamos ao intervalo e na volta a gente vai falar mais dessas obras, desse programa que foi lançado hoje pelo governo do estado aqui no Palácio da Redenção. Vamos conversar com o secretário de Recursos Hídricos, João Azevedo. Fique ligado e a gente volta em seguida, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o Rede Debate pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Nesta segunda, nós estamos recebendo o secretário de Recursos Hídricos, João Azevedo, e o presidente da FAMUP, Tota Guedes, falando aqui, ao mesmo tempo, de crise dos municípios, a repercussão toda da mobilização dos prefeitos, mas também falando sobre os investimentos que o governo do estado anunciou hoje pela manhã no Palácio da Redenção, que de forma direta vai beneficiar, sim, vários municípios da Paraíba. Secretário João Azevedo, tem muita coisa aí que pela frente. Isso é dinheiro novo que está chegando? Esse recurso, é importante essa sua pergunta, porque esses recursos são obras, são investimentos e ações absolutamente novos. Isso não altera, como eu disse anteriormente, nada do que está sendo feito hoje no estado. As obras que estão em execução já têm seus recursos garantidos. Esses são recursos novos que serão injetados na economia do estado. Os 572 milhões de recursos novos injetados aí nos diversos municípios do estado. Então não há, isso é uma prática que o governador Ricardo Coutinho tem tido desde a época da prefeitura, de só anunciar obras quando você tem a garantia de que os recursos estão disponíveis para as intervenções. Então são recursos absolutamente novos. Quer dizer, esse dinheiro já está no cofre? Esse dinheiro, boa parte dele já está no cofre. Já está no cofre. Vai depender de parcerias com o governo federal? Não, na verdade, dentro desse conjunto de 572 milhões, os recursos federais aí importam em 1,7%. 1,7% apenas vem do OGU. Algumas emendas pontuais para pavimentação de ruas em Bahia, Conde, Campina Grande, intervenções. Mas basicamente 6,7 milhões de reais é que virão do governo federal. O restante, todo do governo do estado, através das suas diversas fontes de financiamento, que vão de recursos de empréstimos, do caso do BNDES, que ainda tem 18 milhões de reais, recursos do FUNCEP, recursos do próprio governo do estado, da Fonte 100, chamada Fonte 100, que é a fonte de recursos próprios do estado. Enfim, são recursos do estado. O governo federal tem outras parcerias, nós temos diversas obras aqui no estado da Paraíba, em parceria com o governo do estado. Entretanto, nesse pacote de obras, 99% são de recursos próprios. Hoje, o senador Cássio Cunha Lima deu entrevista aqui na capital, voltou mais uma vez a acusar o governo do estado de se apropriar de obras com recursos do dinheiro do governo federal, várias obras, segundo ele, do governo do estado, tem recurso do governo federal, mas o governo do estado não reconhece. Ele disse que a obra do viaduto do Geisel, ao contrário do que o governo fala, tem muito recurso do governo federal, inclusive uma emenda que ele apresentou, que foi usada pelo governo do estado para concluir o viaduto do Geisel. O senador apresentou em 2011, 2012, se eu não me engano, uma emenda para o viaduto do Geisel, no valor de 1.300.000 aproximadamente, e só agora, depois da obra inaugurada, conseguiu liberar o recurso. Durante a execução, sequer esses recursos chegaram aqui. Hoje, inclusive, o Ministério das Cidades, que é o ministério com o qual nós temos esse convênio, ainda tem a liberar aproximadamente 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de reais dessa obra que está inaugurada desde agosto do ano passado. De forma alguma, isso é verdadeiro em se tratando de recursos do governo federal. Uma das condições que você tem para a liberação até da primeira parcela é que as placas da obra contenham exatamente as informações referentes aos convênios e referente às fontes de recurso. A Caixa Econômica não liberaria sequer uma parcela
se a placa da obra não contiver as informações corretas. Então não é dessa forma. O que acontece especificamente é que os recursos do governo federal muitas vezes são bloqueados e ficam retidos, como é o caso, por exemplo, da urbanização do Açude do Bodocongó em Campina Grande, em que nós temos uma obra de 38 milhões, dos quais 18 milhões deveriam ser transferidos do governo federal, e até agora apenas 1.400.000 foram liberados. E a obra já foi executada, já tendo sido desembolsado aproximadamente 29 milhões de reais. Então é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu no viaduto. O viaduto é uma obra de se não me engano, 37 milhões de reais, e o governo federal entraria com 18 milhões e até agora não entrou sequer com sua participação total. Então essa é a grande verdade, isso ninguém está escondendo nada. Nós temos grandes obras aqui, como o canal Acauã-Araçagi, que tem uma participação muito importante do governo do estado. E todas elas são esclarecidas e são dadas as informações para a população. Às vezes são obras que não vêm o recurso. No caso do Ministério da Integração, as parcerias continuam sendo mantidas e as obras continuam tendo seus recursos liberados. Entretanto, não é verdade que o governo do estado esconde as suas parcerias, até porque nos relatórios que nós fazemos, nós dissemos sempre o que efetivamente está acontecendo com cada obra, quanto é o valor total, quanto vem do OGU, quanto vem de recursos próprios. E é mais importante entender também, e aqui Tota está aqui, que é o presidente da FAMUP, para tentar esclarecer que muitas vezes a população é levada a deduzir e a tirar conclusões erradas, como se por acaso o dinheiro que viesse do OGU não fosse dinheiro do povo paraibano. É um dinheiro que veio, por exemplo, é como se tivesse uma fábrica de dinheiro em Brasília e alguém produzisse, fabricasse o dinheiro e mandasse para cá. Na verdade, não é. Essa questão da concentração do governo federal com todos os recursos que são arrecadados no estado é que hoje deixam os estados e os municípios nessa situação em que se encontram hoje. Ou seja, o governo federal centraliza e obriga que estados e municípios tenham que ir a Brasília frequentemente, apresentar projetos e com um pires na mão pedir recursos para suas obras. Essa é uma grande questão que precisa ser rediscutida. Isso é oriundo ainda da ditadura e que com a redemocratização os presidentes que assumiram mudaram muita coisa, mas essa concentração de receita não. Ficou lá na União, porque dá à União o poder de pressão sobre os estados, sobre os municípios nessa questão. Então os recursos que, mesmo sendo do OGU, são recursos oriundos dos impostos e da participação de toda a população paraibana. Muitas vezes a gente participa de reuniões em Brasília e eu já tive o desprazer de ouvir pessoas citarem assim, eu tenho que entender que o Sul vai ter que diminuir, parar de bancar o Nordeste nos investimentos. Né? Quer dizer, isso é uma coisa absolutamente injusta. E eu certa vez perguntei a um cidadão que colocou se ele conhecia Juru. E ele disse que não sabia o que era. Eu disse, não, Juru é uma cidade que tem na Paraíba. O senhor não conhece? Ele disse, não conheço não. Eu digo, mas o FPM de lá caiu nesses últimos 6 meses porque o governo federal resolveu isentar a linha branca e o IPI dos carros para manter o emprego das pessoas lá que trabalham nas fábricas. E quantas fábricas de carro tem lá na Paraíba? Nenhuma. Esse recurso é o benefício cruzado que está sendo repassado para São Paulo manter o emprego, mas a população inteira do país está pagando. Então essa leitura muitas vezes não é feita, por isso que nós temos uma região que durante anos e anos e anos, e aí a classe política tem que fazer sua meia-culpa nesse processo todo, não defendeu os interesses da nossa região. Não é à toa que 95% dos investimentos do BNDES estão na região sul-sudeste. Não é à toa que 75% do imposto que é arrecadado da educação fica em São Paulo. Não é à toa que existe um conjunto de leis que beneficiam determinadas regiões em detrimento da região Nordeste. Então, a nossa classe política, ao longo da história, deixou
que isso acontecesse. Então é importante dizer que é necessário essa rediscussão, e aí eu concordo plenamente com o Tota quando ele diz que esse pacto tem que ser rediscutido para que a gente possa transformar regiões que são diferentes, que estão hoje em situações bastante diferentes. Um país que tem 420 bilhões de reais de débito dos estados para com a União, entretanto a região Nordeste só é responsável por 20 bilhões. 380 bilhões estão na mão de 5 estados cujo débito totalizam 380 bilhões de reais para com o governo federal. Então, a forma de fazer a gestão, agora mesmo o Instituto Fijan soltou uma classificação das melhores gestões públicas do Brasil, e o estado de melhor gestão pública do Brasil é o estado do Nordeste, é o Ceará. A Paraíba ficou em 7º lugar. Quando você olha essa tabela do Fijan, se você olhasse há 10 anos atrás, era um processo inverso. É como se alguém pegasse a tabela e virou de cabeça para baixo. Porque o pior estado é o Rio Grande do Sul, depois vem Rio de Janeiro, depois vem Minas Gerais. Enfim, o Sul inteiro, as economias desses estados estão absolutamente fragilizadas, sem dar resposta à população dos serviços básicos. E você vê um estado como o estado da Paraíba, um pequeno estado como esse, tem uma economia extremamente segura, as coisas acontecendo dentro de um ritmo importante. Não é à toa que se investiu em estradas, em construção de estradas aí num programa arrojado de 1,3 bilhões de reais. Ou seja, é preciso que as coisas sejam tratadas com a sua devida verdade e esclarecer a população. Secretário, a gente vê aqui um programa muito importante, eu estou aqui com uma relação, né, do programa Mais Trabalho. A gente vê que a maioria aqui das obras são com recursos próprios do Estado. Alguns prefeitos aqui na Paraíba reclamam que não tem parceria com o governo do Estado, exemplo de Campina Grande, Guarabira, alguns municípios. E aí eu pergunto ao senhor, quais foram os critérios para essas obras nesses municípios aqui escolhidos? Bom, primeiro é importante dizer que através do Pacto pelo Desenvolvimento Social, pelo Desenvolvimento do Estado, que o governador já lançou, acho que pela 3ª vez, dos 223 municípios do Estado, aproximadamente 215 já foram contemplados. E 215 municípios foram contemplados porque quando você abre um edital e coloca lá na internet, se faz necessário que o município apresente os projetos e os pleitos. Apresenta os projetos e os pleitos. Então, quando você abre um edital e a Prefeitura de João Pessoa não apresentou nenhum projeto, a Prefeitura de Campina Grande ou Guarabira não apresentou nenhum projeto, com certeza é interpretado de que essas prefeituras não estão precisando, evidentemente, do auxílio do governo do Estado. Então, esse é o mote. Entretanto, isso não deixa o Estado sem entender a responsabilidade que o Estado tem perante a capital, perante Campina Grande, que é uma grande cidade, perante Guarabira, que também é a capital considerada a capital do Brejo. Se você olhar, quais os investimentos que o Estado da Paraíba já fez, o governo do Estado da Paraíba fez aqui em João Pessoa? Todas as grandes obras de mobilidade, só quem executou foi o governo do Estado, a Prefeitura não fez nenhuma. A Prefeitura não fez praticamente nenhuma obra aqui de infraestrutura viária. O viaduto do Gás foi a Prefeitura, o viaduto do Mangabeira foi a Prefeitura está fazendo a perimetral, fez a Avenida Cruz das Armas. Ou seja, esses investimentos, que são investimentos de maior monta, o governo do Estado está bancando. Se você for para Campina Grande, a Almeida Barreto foi feito pelo Estado, a Avenida João Suassuna foi feita pelo Estado, a conclusão da estação de esgotamento sanitário lá de Campina Grande foi feita pelo Estado. Ou seja, esses investimentos que os municípios, mesmo sem solicitarem ao governo do Estado, são feitos, é porque nós temos a leitura de todo o Estado e nós sabemos e identificamos, claro, através do orçamento democrático, através das conversas que nós temos com as lideranças políticas de cada região, quais os maiores anseios e quais as áreas que têm o maior déficit. Por isso que é possível imaginar.
se você for... Qual é a questão hoje que está se tratando de Guarabira? Além das obras que foram feitas, como a adutora que resolveu em definitivo o problema de Guarabira, saindo de Araçagi até Guarabira, hoje nós temos um problema seríssimo de mobilidade em Guarabira. Todo cidadão que vai para o Brejo tem que passar por dentro da cidade, exatamente, numa dificuldade muito grande. Então o Estado hoje está implantando o contorno de Guarabira. Está dentro desse pacote anunciado hoje? Não, isso já está em obra, já está em execução, já está muito avançada a obra lá. Então essa é uma questão. Nós identificamos e executamos as obras, independente da parceria direta com a Prefeitura. Porque muitas vezes por uma questão, por uma opção do prefeito e não apresentar projetos dentro do pacto. O senhor vê uma questão política aí nessa relação? Não tenha dúvida, né? Eu acho que quem é adversário político, muitas vezes não quer reconhecer o esforço que o Estado tem feito para executar obras em todas as regiões. Se você pegar o mapa de intervenção dos 2.300, 2.400 quilômetros de estradas que foram feitos, a Paraíba inteira está contemplada. Se você verificar o conjunto de adutoras que estão sendo feitos, dos 1.127 quilômetros de adutoras que estão sendo feitos, fora esses 350 que foram lançados hoje, você vai ver que o Estado inteiro está sendo contemplado, porque nós fazemos o planejamento macro. Nós não verificamos quem é o prefeito ou a população de cada município. Esse governo mudou uma lógica que é importante, que é a lógica de não fazer conta do voto. E eu sempre falo, eu encontro com o prefeito Givaldo lá de Cochichola e brinco muito com ele nesse aspecto. Cochichola é uma cidade pequena, do Cariri paraibano, cerca de 1.300 pessoas, 1.400 habitantes, e que recebeu uma adutora para garantir a água lá de Cochichola, recebeu uma estrada absolutamente nova, tirando do isolamento a cidade de Cochichola, recebeu uma escola de nível médio, construída uma nova escola, e está recebendo todo o sistema de esgotamento sanitário da cidade. Se você fizer um levantamento dos investimentos que Cochichola está recebendo e dividir pelo número de habitantes, você vai ver que numa lógica política, há pouco tempo atrás aqui na Paraíba, ninguém jamais investiria, porque se fazia conta era de votos. Se fazia conta era de quantos votos poderia render esse investimento ou aquele. Então aplica na cidade maior que rende mais votos. E não é essa a lógica. Não é essa a lógica. Se fosse nessa lógica, nós não estaríamos construindo o Anel do Cariri, ligando todas as cidades, São Domingos do Cariri, Caraúbas, Congo, Camalaú, chegando até Zabelê, uma estrada de 200 e tantos quilômetros, e que, se você também for pegar o custo e dividir pela população, você vai ver que vai dar um percentual muito alto. Então, o Estado está à disposição quando abre todos os editais e publiciza na mídia, coloca na internet. Se o prefeito quiser participar, é claro que está lá, é só ele atender aos requisitos, ele vai ser e apresentar um bom projeto, vai ser analisado e, se for contemplado, será com certeza independente da posição política. Porque se 215 municípios da Paraíba aderiram, não são 215 aliados do governador Ricardo Coutinho. É óbvio que não. Esses 215 prefeitos aí, tem vários que são adversários políticos, entretanto colocaram os interesses da população acima dos seus próprios interesses, coisa que alguns não fazem. Ok. Do ponto de vista da FAMUP, Tota Guedes, 2 pontos aí. Primeiro, o pacto social do governo do Estado. Os municípios têm sentido essa diferença, os municípios que têm participado, você tem escutado isso dos prefeitos, dos gestores? E outra, qual o impacto na economia dessas cidades que foram interligadas recentemente pelo asfalto? Veja bem, primeiro com relação ao Pacto Social, que foi primeiro lançado, o primeiro governo de Ricardo Coutinho, e que o município ele levava a sua demanda, que seja na saúde ou na educação, e o Estado pedia como contrapartida do município melhores indicadores sociais, que diminuísse a mortalidade infantil, que colocasse mais alunos na sala de aula, diminuindo o analfabetismo, coisas que qualquer gestor, praticamente é a obrigação de qualquer gestor,
para que ele possa fazer uma boa gestão, ele tem que ter esses indicadores sociais cada vez mais diminuindo, né, a mortalidade, colocando mais alunos na sala de aula. E a única coisa de contrapartida que o governo do estado pedia era justamente isso. E o governo fez vários convênios com os municípios, independente de cor partidária. Eu digo isso porque eu acompanho geralmente os municípios, ou eu faço uma visita ao prefeito. E você não imagina a quantidade de escolas que foi construída através do Pacto pelo Desenvolvimento do governo do estado, entendeu? E eu digo com toda sinceridade, se fosse com recurso dos municípios, essa escola jamais seria construída. Escola de padrão excelente, entendeu? Ótimo, padrão excelente. E o município, através do Pacto Social, teve a oportunidade de levar essa demanda e de ser realizada no seu município. Com relação às estradas, todos nós percebemos e sabemos que, a partir do momento que você tira o município, coloca o asfalto para chegar no município, ali vai melhorar. O comércio daquela cidade vai melhorar, porque ao sair daqui você tem uma estrada de boa qualidade para ir, você vai... a empresa que fornece bebidas, por exemplo, Coca-Cola, vai atender o comércio local e aí gerando mais renda, entendeu? Uma loja de bicicleta que o cara coloca lá, enfim, dá mais dinamismo ao comércio da cidade, entendeu? Porque tira do isolamento. E quando se tira do isolamento, o fluxo de pessoas, de gente naquela localidade vai aumentar, sem sombra de dúvida. Então, foi uma iniciativa do governo do estado que tirou esses municípios do isolamento e que, sem sombra de dúvidas, vai melhorar e muito a condição de vida das pessoas e desenvolver o município com uma estrada que vai servir a população e vai desenvolver, sem sombra de dúvida, porque a economia se fortalece também. Bom, deixa eu registrar aqui a audiência do Josemir Costa, está nos assistindo. O Ciro Soares faz uma pergunta política a João Azevedo, daqui a pouco eu repasso a pergunta. Terceiro bloco, a gente já está no final do segundo bloco. A Maria Aparecida Cruz também está por aqui, nos assistindo e dizendo que curte demais esse programa. Fernando Milenês está por aqui, chegou também. O José Carlos Limas dos Santos e o Eduardo Johnson por aqui nos acompanhando. Também a Paula Gentil, Lidiana Albuquerque, Regina, Verônica Medeiros, o Adonis e o Gilmar Araújo está dizendo mais uma vez: os moradores do Bessa foram beneficiados com a destinação de recursos para a conclusão da segunda etapa do Parque Paraíba. Segundo ele, o governador Ricardo Coutinho tem honrado o compromisso de conclusão das obras do Parque Paraíba no Bessa. Está dando aqui os parabéns ao governo do estado. E o canal Jairo também está por aqui nos acompanhando. Essas obras aí da segunda etapa do Parque Paraíba foram anunciadas hoje também, esses recursos? Essas obras, elas estão incluídas aqui, serão 4.300.000 reais destinados à segunda etapa do parque. O Parque Paraíba, ele hoje já tem uma função social extremamente importante. Para quem mora naquela região e para quem tem a oportunidade de passar ali qualquer horário, mais à tarde, à noite, finais de semana, você vê a quantidade de pessoas que utilizam aquele espaço hoje, fazendo com que o espaço urbano passe a exercer a sua maior função, que é a de integração. Nós não podemos imaginar que dentro de uma cidade como João Pessoa, que tem tanto verde, mas que tem tanta área pública sem nenhum destino. Na época que nós estávamos na prefeitura de João Pessoa, nós tivemos a oportunidade de implantar um programa que eu lembro com muita saudade, que era o programa de construção de estradas, ou de praças. Foram 75 praças revitalizadas ou construídas, e que na época até nós duvidávamos se as pessoas sairiam de casa, deixaria a televisão, desligaria, deixaria de assistir a novela para ir para a praça. E esse programa se tornou assim no grande xodó da administração, porque o governador, o então prefeito Ricardo Coutinho, percebeu a importância, porque nós criamos em várias áreas da cidade verdadeiras salas de estar para a população.
e era o ponto de encontro. Era o local em que a gente colocava sempre um anfiteatro, e nesse anfiteatro tinha peças que eram apresentadas, shows musicais durante os finais de semana, e fazia com que a população, muitas vezes pessoas que jamais tiveram a oportunidade de assistir uma peça, tinha ali, bem perto da sua casa, gratuitamente, acontecendo um show, uma peça de teatro. Então, o Parque Paraíba está inserido nessa coisa. Bem como a segunda etapa do Parque Bodocongó, que o governador já entregou a primeira parte lá em Campina Grande. Esses dois parques, ele tem esse objetivo e estão atingindo o objetivo claro. Ok. Bom, a gente vai para um intervalo, logo em seguida a gente volta a conversar com o João Azevedo. Eu disse que tem pergunta política aqui, vamos entrar um pouquinho na seara política. Eu sei que o secretário é técnico, mas toda vez que ele fala, e é impressionante isso, toda vez que ele fala numa solenidade, detalhando os projetos, sempre alguém levanta o questionamento político. Será que o secretário é pré-candidato ao governo do estado ou não? Aí vem a pergunta, por que o governador escolheu o secretário para falar nessa solenidade para toda a Paraíba, para todos os prefeitos, para todos os presentes? Daqui a pouquinho o João Azevedo vai falar, até porque essa é a pergunta do Ciro. Está perguntando aqui, afinal, João é ou não candidato a governador do estado no ano que vem? Fique ligado e a gente volta em seguida, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o Rede Debate pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Vamos para o terceiro bloco do programa. Tem pergunta política aqui para João Azevedo. Quero fazer também alguns questionamentos políticos para o nosso Tota Guedes. Daqui a pouquinho a gente faz essas perguntas. André, você disse que tem uma pergunta aí sem ser da área política, é isso? Isso, mas... Ou você vai também entrar na área política? Daqui a pouco. Mas antes, uma pergunta mais técnica. Secretário, a gente viu o governador Ricardo Coutinho esteve no município de Princesa Isabel, né, na chegada das águas lá, águas do São Francisco, né, que vem pelo Pajeú, mas a cidade continua sem água. O que foi que aconteceu lá para... O governador chegou a água, né, teve aquela inauguração, um evento, mas o município continua sem água nas torneiras. É importante dizer que quando você faz um dimensionamento de um projeto como esse, de uma adutora, você faz o dimensionamento para atender a população como um todo. A água que vai para a Princesa, ela sai a partir da cidade de Flores, que por sua vez recebe água que vem lá do Rio São Francisco, vem atendendo a várias cidades de Pernambuco e continua a partir de Flores ainda, um trecho bem à frente. Essa é a chamada adutora do Pajeú. A adutora do Pajeú, ela, além dessa tomada d'água lá no Rio São Francisco, ela tem um reforço de vazão que sai de Sertânia e que se encontra com a adutora e permite que a adutora trabalhe a plena carga, a plena vazão. O que está acontecendo é que esse segundo reforço, saindo de Sertânia em direção à adutora, ele não está concluído. Aí está fazendo com que a adutora de Princesa Isabel, que é uma adutora prevista para trabalhar com 40 litros por segundo, ela só esteja operando nesse momento com 15 litros por segundo. E aí faz coloca a cidade, não é que a cidade não esteja recebendo água, é que a cidade melhorou o atendimento, mas ainda não está fora do racionamento. Até porque, dentro de Princesa, o governo do estado da Paraíba fez uma outra adutora a partir do açude que atende a Princesa, fez uma nova estação de tratamento, fez um novo reservatório, está substituindo diversos interceptores que tinham ainda de cimento amianto dentro da cidade, e nós estamos trabalhando para que a cidade de Princesa fique com a rede absolutamente regular. Entretanto, a água que vem da transposição, ela está vindo numa quantidade menor, porque a adutora do Pajeú não está trabalhando na sua carga total. Mas a adutora e a caixa d'água, o reservatório lá, são 300 metros cúbicos, já está pronta a estação de tratamento, tudo pronto. Infelizmente, nós temos aí que aguardar um pouco que esse reforço chegue para que a adutora do Pajeú passe a trabalhar na sua carga total.
porque, volto a dizer, parte dessas águas que vem na adutora está ficando nas cidades de Pernambuco. E aí a gente precisa que ela seja concluída e a gente atenda a população. Ou se por acaso houver uma chuva na região, que o açude lá que atende a cidade de Princesa Isabel tome água. Se tomar, o abastecimento voltará ao normal. Tota Guedes, a FAMUP realizou a mobilização dos prefeitos na semana passada. E agora, qual é o próximo passo? O que é que a FAMUP pretende fazer para que essa voz dos municípios da Paraíba chegue até Brasília? Olha, primeiro foi um grande evento, entendeu? Superou as nossas expectativas. Lá estiveram presentes mais de 250 prefeitos, foram prefeitos da Paraíba e do Rio Grande do Norte, então totalizou aí mais de 250 prefeitos e prefeitas, tanto da Paraíba como do Rio Grande do Norte. E nesse evento foi extraída uma carta chamada Carta do Meio do Mundo, onde a gente pontuou algumas reivindicações, a principal dela a questão do Pacto Federativo, uma outra, essa questão dos programas sociais que o governo federal coloca e que não manda o dinheiro suficiente para manter esses programas, pedindo para que sejam reajustados esses programas. Tem programas aí que já faz mais de 8 anos que não sofreram reajuste, então é uma das questões. E iremos, através dessa carta, né, com a assinatura de todos os prefeitos, tanto da Paraíba como do Rio Grande do Norte, nós estaremos em Brasília entre o dia 15 ao dia 18, que é onde vai acontecer a marcha dos prefeitos a Brasília, como todo ano tem, né? Isso já é a 20ª marcha de prefeitos a Brasília. E nesse encontro nós vamos entregar essa carta, protocolar ela no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, e também no Palácio do Governo Federal também, entregamos essa carta com essa reivindicação. E lá em Brasília, a nossa tentativa é juntar os prefeitos de outros estados para que eles possam assinar essa carta em conjunto com todos os prefeitos. É um evento que tem aí aproximadamente já confirmado a presença de mais de 4.000 prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, né, para que vamos procurar uma maneira de colocar eles também nesse movimento com relação ao Pacto Federativo, juntamente com as federações estaduais e a CNM também. Esperamos que, entre o dia 15 e o dia 18, a gente cumpra esse compromisso lá em Brasília. Há uma possibilidade das prefeituras radicalizarem ainda mais essa mobilização, fechando as portas, entregando as chaves? Tem essa possibilidade? A CNM estuda isso, não? Olha, no evento de sexta-feira, alguns municípios eles fizeram um decreto fechando a prefeitura na quinta e na sexta. Mas o fechamento era mais na parte administrativa das prefeituras. Eles preservaram a questão de saúde e de educação. Mantiveram as escolas funcionando, os postos médicos funcionando, né, os hospitais, entendeu? Alguns, num segmento onde tem mais de 5.000, aqui na Paraíba, mais de 5.000 no Brasil, aqui na Paraíba 223, mas que participa mesmo efetivamente uns 200, tem companheiros que é mais exaltado, mais animado, eles querem fechar. Esse evento mesmo lá, a gente, nas reuniões que fizemos antes, era no sentido só de fazer o evento às margens da BR, e trancar a BR 20 minutos, 10 minutos para fazer as panfletagens nos carros, mas os companheiros, tinha companheiro que queria que trancasse logo para passar 1 hora, 2 horas, e queimar pneu. Tem uns que é mais exagerados. A gente vai contentando, vai tentando conscientizar que o nosso movimento, para que a população fique do nosso lado, você tem que fazer uma coisa mais ordeira e mostrando o nosso objetivo maior, é mostrar a situação em que os municípios se encontram, né? Para que a população também possa ficar do nosso lado, entendeu? Não adianta você pegar, fechar uma BR 2 horas, 3 horas e impedir o acesso livre de pessoas que têm outros compromissos, né, para seguir viagem. Então, foi fechada a BR, mas numa tolerância de 20 a 30 minutos, né, e o importante de todo o movimento foi que a gente atingiu o objetivo que queríamos, com a presença maciça dos prefeitos e também com a adesivagem, que estavam querendo fechar um pouquinho para fazer nossa adesivagem,
Entendeu? E foi o nosso objetivo foi atingido, que é o mais importante. Vamos procurar agora em Brasília provocar, através da CNM, essa questão do Pacto Federativo. Ô Tota, a gente sabe que um dos calos aí das prefeituras e dos prefeitos é a questão dos institutos de previdência. Como é que está essa situação aqui nos municípios da Paraíba? Olha, a Paraíba como um país como um todo, né? A questão previdenciária é um problema que ele é nacional, né? Hoje, praticamente 60% dos municípios do Brasil, pelos estudos que nós temos feito, aqueles que têm instituto próprio, eles muito mal estão colocando o dinheiro necessário para a manutenção daqueles institutos. E que não é um problema só dos municípios, não. Não sei como é que está hoje, mas há uns 8 meses atrás eu tinha a informação de que 12 estados da federação não estão cumprindo um repasse também com as suas previdências estaduais. Então o problema previdenciário é um problema nacional, entendeu? Que o governo federal, juntamente com todos os entes da federação, tem que arrumar uma maneira de procurar se resolver, porque é um problema sério, porque há pouco tempo aí as pessoas estão precisando para a aposentadoria cada vez mais, e com esses institutos todos falidos. Com relação aos municípios, os municípios têm um débito que o INSS alega, um débito com ele, né, com o INSS, que os municípios acham que não tem mais esse débito, na sua grande maioria. Porque foram parcelamentos que foram feitos de várias gestões anteriores. O que é que acontecia, André? O prefeito, ele tinha um convênio em Brasília, aí estava bloqueado porque ele não tinha uma certidão de regularidade com a sua previdência. Aí, com o INSS, aí obrigava-se o gestor ir lá no INSS, fazer um parcelamento, porque o INSS dizia que o município devia aquele parcelamento, e ele ia lá, fazia o parcelamento sem saber se devia ou não devia. E aí alguns municípios acham que não deve, e estudos feitos dizem que não deve. E o que é que nós queremos? É provocar para que se faça um encontro de conta entre municípios e o INSS. E eles nunca quiseram fazer esse encontro de conta, entendeu? Então são débitos aí de 20 anos que os municípios vêm pagando, e que esse débito já foi pago e que eles insistem ainda em cobrar. Ô Tota, mesmo com o paraibano na direção do INSS, não tem como, com o Leonardo Gadelha, vocês já tentaram uma conversa nesse sentido? Não, ainda não, entendeu? Veja bem, porque isso tem que ser através também de uma lei, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não é só você fazer, eu acho que tem que ter alguma lei que provoque isso aí, para que ele possa fazer esse tipo de encontro de contas, né? Uma pessoa só, ele só como gestor, ele não tem esse poder. Tem que vir também uma sinalização do próprio governo federal com relação a isso. Ok, agora eu prometi a pergunta política ao secretário João Azevedo. Como eu disse, toda vez que ele vai para uma solenidade e fala em nome do governador, ou fala antes do governador, detalhando os projetos do governo do estado, há sempre comentários, principalmente nas redes sociais, de que está falando ali o preferido do pré-candidato a governo do estado por Ricardo Coutinho. Secretário, aí eu vou aproveitar a pergunta aqui do Ciro Soares, está dizendo, o senhor é ou não pré-candidato a governador no ano que vem? Neste ano, no caso, né? Pré-candidato neste ano, candidato no ano que vem. Eu acho que seria estranho se num pacote de obras como esse aqui fosse convocado ou convidado para apresentar um secretário de uma área absolutamente diferente da que estava aqui. Não caberia, eu diria, não que outro não tenha competência para fazê-lo, não é essa a questão. Entretanto, por estar vinculado à nossa secretaria, a secretaria ela tem um leque muito grande de órgãos que são vinculados a ela, são 8 órgãos vinculados a essa secretaria, toda a parte do DR, CAGEPA, SUPLAN, enfim, PBGás, todos esses órgãos, SUDEMA, AESA, FAPESC, são órgãos vinculados à secretaria. Então, quando se tem um programa como esse, se você verificar aqui, tirando a área de segurança, que são os investimentos das motos, e tirando a área de saúde,
com relação aos equipamentos que vão ser comprados para mobiliar e organizar e colocar em operação o Hospital Metropolitano de Santa Rita, o restante são todas ações ou obras envolvidas nos órgãos que são vinculados à Secretaria. Por isso, evidentemente, que o governador determinou que eu fizesse a apresentação. Isso não tem absolutamente nada a ver com campanha ou pré-campanha ou coisa que o valha. Isso é uma atividade administrativa. Até porque a gente sabe que até bem pouco tempo, quando se faltava aí um ano para começar o processo eleitoral, o governo do Estado, os governos de uma forma geral, já começam a tirar o pé do acelerador e pensar na campanha que vem. Hoje é a prova clara de que esse governo, conforme a orientação, inclusive, do próprio governador Ricardo Coutinho, disse que o governo do Estado funcionará e existirá essa gestão até 31 de dezembro de 2018. Então, aqui, isso é que eu estou preocupado. É isso que me move nesse momento, é a responsabilidade cada vez maior que a Secretaria tem de conduzir um programa enorme de obras que nós temos, um programa bastante, eu diria, vitorioso, que mudou a cara desse Estado em termos de infraestrutura, nós sabemos disso, não só em estradas, não só na logística de transporte, Tota estava falando aqui, e a gente sabe, quando a gente chega no município que não tinha estrada e que hoje tem, o que é que está acontecendo com a economia daquele Estado. Eu tive a oportunidade de ver em alguns municípios, algumas pessoas dizendo assim, por semana chegava aqui um carro ou um caminhão trazendo aqui frutas, verduras para a nossa cidade. Depois do asfalto, por semana chegam 3, 4 e o custo baixou. Então você imagina que quando você faz uma estrada, você às vezes nem pensa nesse alcance, dessa mudança que vai acontecer. Pessoas como no Congo, eu cheguei lá e tinha uma senhora conversando com a outra, e que a coisa mais importante era que a partir do dia seguinte ia ter um ônibus ligando o Congo a Sumé. E eles poderiam ir até Sumé para fazer compras, ou seja, a economia da região começa a ser fortalecida. Então, quando se tem uma responsabilidade como essa, além de todas as obras que estão em andamento, um canal Acauã envolvendo recursos acima de R$1 bilhão, um pacote de obras aí complementares às obras de São Francisco, que ultrapassa R$1,4 bilhões, eu não tenho tempo realmente, Hermes, para pensar em outra coisa, a não ser me dedicar a isso aqui. E, de certa forma, fico lisonjeado quando sou citado em qualquer meio de comunicação que cita meu nome como uma possibilidade, enfim, mas isso não é o meu foco nesse momento. Meu foco nesse momento aqui e agora é viabilizar e colocar em andamento R$572 milhões em obras. Depois que a gente fizer tudo isso, se pensa em outras coisas. Nesse momento, meu foco é esse aqui. Até 31 de dezembro de 2018, como você mesmo disse, o governador está lhe dando trabalho para você não encontrar tempo de disputar mandato no ano que vem. O governador ele gosta de economizar secretário, por isso que ele pega uma secretaria dessa aí com quatro áreas e coloca um só, né? Isso é uma forma de... super secretário. Isso é uma forma de economizar secretário. E também ele gabarita. Ele gabarita. Para uma pré-candidatura. Exatamente. Isso é uma missão que a gente recebe. Nós temos um projeto em andamento, a gente vem trabalhando nesse projeto desde 2005, na época da prefeitura. Nós sabemos como o governador Ricardo Coutinho conduz esse processo todo e nós estamos juntos para construir, e é isso que me move, é isso que me motiva, é isso que faz com que a gente há 13 anos aí, o tempo todo com o pé no acelerador, construindo, mudando, executando obras e trazendo benefícios para a população. É isso que motiva, eu acho, qualquer profissional, e eu é que me sinto honrado por ter essa oportunidade aí de viver fazendo esse trabalho, que é um trabalho que eu gosto, literalmente me dedico, porque eu gosto, acima de tudo, eu gosto. E no dia que eu cansar, ou que o governador se cansar de mim, evidentemente cada um vai seguir o seu caminho.
mas por enquanto vamos tocar, tenho aí o programa Mais Trabalho, são 572 milhões de obras que nós vamos fazer com que essas obras até o final do ano estejam todas em execução. Mais é isso que trabalho para João interessa. Azevedo. Também, e para toda a equipe. Secretário, o senhor foi pré-candidato, né, à Prefeitura de João Pessoa e desistiu dessa pré-candidatura. O que aconteceu ali naquelas últimas eleições para o senhor deixar a pré-candidatura à Prefeitura da capital? Primeiro que ninguém é candidato, isso é uma máxima da política. Eu não sou político, mas a gente convive tanto que termina, né, aprendendo algumas frases, alguns chavões aí da política. Se diz sempre na política que ninguém é candidato de si mesmo. Então, basicamente, quando eu fui convidado pelo partido a colocar meu nome à disposição para uma disputa, eu relutei, a princípio, porque aquilo não era um projeto para mim, mas fui convencido de que era importante colocar meu nome, até por vários motivos que foram alegados à época. E assim eu fiz, coloquei, e durante um período aí de 6 meses, desenvolvi um trabalho que para mim foi muito difícil, porque eu continuei sendo secretário. E eu não tinha tempo para fazer campanha. Eu 7 horas da manhã, fazia reuniões, passava o dia na secretaria, fazia almoços políticos e à noite fazia participação em algumas reuniões políticas, etc. Então, não era possível conciliar as duas coisas, enfim. E o próprio país passou por um processo de mudanças com a saída, com o impeachment da presidente e uma série de mudanças políticas importantes. E que, num determinado momento, foi colocado de que a minha saída da secretaria, num momento em que talvez o Estado passasse a ter dificuldades na relação com Brasília, pudesse trazer, enfim, dificuldades. Então, seria melhor um outro caminho. E eu sou apenas um participante de um projeto. Para mim, eu não tenho vaidade pessoal nesse tipo de coisa. E aí foi colocado, enfim, isso é o que colocou. Apesar de dizer várias vezes que eu acho que ninguém é insubstituível, o cemitério está cheio de insubstituíveis aí. Se você sair, você vai ter outro que vai fazer o seu trabalho. Isso é a coisa mais comum do mundo. Entretanto, naquele momento, foi colocado isso e nós tivemos a oportunidade de discutir isso abertamente e foi tomada uma decisão. Essa decisão não é uma decisão minha, não foi uma decisão de João Azevedo, não fui eu que cheguei lá e disse não quero mais ser candidato. Isso foi uma decisão colegiada, isso foi uma decisão tomada e naquele momento eu concordei com essa decisão, enfim, e estou aqui tocando esse projeto. O governador achou mais interessante lhe manter no governo do Estado? Sim, naquela época sim, por conta exatamente dessa mudança toda que houve no governo federal. Isso foram os motivos de várias discussões dentro da cúpula do partido e, evidentemente, eu como membro do partido, eu sou membro da executiva estadual e que tinha colocado meu nome à discussão e que a única condição que eu tinha imposto na época era de que não houvesse disputa interna. Eu não iria disputar internamente com ninguém. E isso foi feito. Ora, então na hora que o partido entende uma outra lógica, eu jamais partiria para um rompimento ou coisa que o valha, porque não era essa a leitura. A leitura era da necessidade da continuidade dentro do trabalho, do projeto, para que a gente pudesse ampliar isso e fazer isso que nós estamos fazendo hoje no estado da Paraíba. E assim está feito e estamos aí construindo. Secretário, deixa eu fazer uma pergunta de forma mais direta. O senhor descarta uma participação como candidato nas eleições do ano que vem? Não, eu diria que hoje não é o meu foco. Hoje não é o meu foco, absolutamente. Sinceramente, eu estou colocando aqui, hoje não é o meu foco, eu não estou pensando nisso. O governo do Estado não está discutindo isso. O governo do Estado está trabalhando nisso, vocês não têm ideia. Talvez a população não tenha ideia, os telespectadores que nos assistem não têm ideia do que é montar um programa como esse. Isso aqui, para que você viabilizasse 572 milhões de reais dentro de um orçamento de um Estado que é muito enxuto, o Estado é muito enxuto. Mesmo assim, o governador teve que tomar medidas administrativas para fazer com que isso coubesse
e tivesse o compromisso claro de que é possível e vai ser executado. Porque se fosse para anunciar apenas por anunciar, seria uma outra relação. Mas aqui não. Aqui nós vamos já a partir de quarta-feira iniciar a emissão das ordens de serviço. O governador vai dar ordem de serviço lá em Pedra Lavrada, lá em São Vicente do Siridó, já dessas duas barragens que estão aqui. Se você olhar na relação, você tem várias obras que já estão contratadas e essas obras já vão tomar a sua execução normal, seu ritmo normal, e que nós temos que fazer sim. Aí a gestão dos recursos para que essas obras não sofram solução de continuidade. Então é isso que nós estamos trabalhando, é isso que nós estamos pensando nesse momento. Volto a dizer, não é o meu foco nesse momento. Tota Guedes, seu foco em 2018, tem candidatura ou não? Não. Eu, em 2018, continuo lá na FAMUP, defendendo os prefeitos, né? E votando no deputado estadual, que eu sempre votei, né? Vou continuar. E no governador também. Se ele for candidato a presidente da República, estarei com ele. Se for a senador, estarei com ele. E votando no candidato que ele indicar para substituir ele em 2018. João Azevedo seria um bom nome? É um bom nome, um excelente nome, entendeu? Sem sombra de dúvida. João conhece a administração do governador Ricardo Coutinho mais do que ninguém, entendeu? Ele sabe tudo sobre a infraestrutura dessa Paraíba. É uma pessoa que trabalha com o governador Ricardo Coutinho desde 2005, né, quando foi prefeito. Né, e quem não lembra as realizações que Ricardo fez quando prefeito aqui em João Pessoa. E como governador do estado também, tem dado uma contribuição muito grande ao governo de Ricardo Coutinho. E seria um bom nome, sem sombra de dúvida. Aliás, um excelente nome, entendeu? E precisa ter, o governador Ricardo, ele precisa ter um candidato que ele possa dar continuidade à administração que o Ricardo fez durante esses 8 anos, né, quando terminar o mandato dele, entendeu? Que a Paraíba ganhou muito com isso. Eu te digo isso com toda certeza. Hoje, se você comparar governos aqui vizinhos, e aí eu não estou falando mal de governo A nem B não, mas se você olhar um ladozinho um pouco aí para o Rio Grande do Norte, olhar aqui até para Pernambuco, são governos que estão sentindo dificuldade até de ordem financeira mesmo, de pagar coisas básicas mesmo. Aí o Rio Grande do Norte está atravessando uma crise muito grande. Hoje, se você andar na Paraíba, aí você vê a infraestrutura da Paraíba. Se você passa para o Rio Grande do Norte, e aí você vê totalmente diferente, que você percebe que a Paraíba está tendo alguma coisa diferente. Você percebe que o estado está enxuto, está equilibrado. Imagina o que significa isso, você disponibilizar praticamente com recurso próprio 572 milhões, significa mais de R$500 bilhões, né, num momento de muita crise. O país vive uma crise extrema, entendeu? E o governador Ricardo Coutinho, com o seu modo de governar, no primeiro momento enxugou a folha, enxugou as finanças do Estado para que pudesse sobrar os recursos para fazer isso que ele está fazendo, fazendo o que ele está fazendo na parte de infraestrutura da Paraíba. A partir do momento que o governo, uma pergunta de Hermes aí com relação a João Pessoa e a Campina e outras cidades, que o prefeito não fez não fez aquela parceria com o Estado. Mas a partir do momento que o governador ele faz um viaduto em Mangabeira, faz outro lá no Geisel, né, faz o parque, né, Paraíba, né, onde as pessoas estão visitando. E a partir do momento que ele faz essas intervenções, quem está ganhando com isso, sem sombra de dúvida, é o município. A partir do momento que o governador ele chega numa cidade como Pedra Lavrada e vai levar um açude desse aí, que tem um significado extraordinário. Aquela região era muito pobre de açudes, entendeu? Assim,
Você vê o governador, ele está fazendo essa ordem de serviço em São Vicente, de uma barragem, outra em Pedra Lavrada, e tem um açude em Cuité, açude do Japi, né? Que também. Isso tem um significado tão grande para aquela região que você imagina. Quando chovia em Pedra Lavrada ou em São Vicente, essa água ela ia toda para um açude chamado Buqueirão, em Parelhas. Essa água era toda no Rio Grande do Norte, entendeu? Essa água passava na Paraíba, na época de chuva, quando chovia, aí não tinha um manancial para segurar essa água, para que quando chegasse o momento da seca, você ter aonde pegar aquela água, entendeu? E essa água, quando chovia, ela ia toda para o Rio Grande do Norte. Um açude chamado Buqueirão, lá em Parelhas, entendeu? Agora não, com a construção dessas barragens, claro que ainda vai sobrar água para ir para Buqueirão, mas vai ficar uma parte da água suficiente para que no momento de seca as pessoas possam utilizar dessa água. E não só para isso, ali a partir do momento que for construídas essas barragens, vai ter uma renda para aquelas pessoas que moram ali em Pedra Lavrada, que moram em São Vicente, porque você vai ter o peixe, né, lá na barragem, você vai ter uma certeza de que você está plantando um sistema mínimo de uma irrigação, você vai ter o seu plantio e ali você vai ter o seu sustento, entendeu? Da sua família e vai ter a sua renda, sem sombra de dúvida. Então isso é extraordinário. Isso foi promessa de governos e governos. Essa barragem mesmo que está sendo construída em Pedra Lavrada, eu via, era prometida no governo de Wilson Braga. Em 82 existia essa promessa. Saía até as fotos, eu era mais novo, os cabelos era mais preto. Eu cheguei a ver até em folha com as fotozinhas, com o açude já tivesse já pronto, como era que ia ficar e coisa e tal. E o governador Ricardo Coutinho não prometeu, mas está realizando uma promessa que foi dos outros, entendeu? E uma coisa simples, como foi que aconteceu isso? Um orçamento democrático lá em Cuité, a população que estava lá de Pedra Lavrada elegeu como prioridade para o município de Pedra Lavrada a construção daquela barragem. E o governador, não foi questão política, não foi do político pedir nem nada, e o governador atendendo a solicitação das pessoas da comunidade de Pedra Lavrada. Porque aí é onde a importância do orçamento participativo, porque quem indica a necessidade... O prefeito nem aliado, vai. Foi feito em Aguiar, né? Foi. Como é? Eu estou falando, o prefeito do lado da cidade. Sim. Existe essa questão da distribuição de recursos nos municípios. Não estão associados a prefeitos aliados. Sim, ou não. Não é? Uhum. É exatamente. Lá é adversário político. Sim, exatamente. Então, e vão ser investidos 8 milhões de reais nessas duas barragens. Fora 25 que está sendo implantado lá na barragem do Japi. Então, eu volto a dizer, a forma como é feita política hoje na Paraíba, ela fica estranha para algumas pessoas que fazem política na base da troca. Por isso que talvez essa aprovação tão grande por parte da população do estado da Paraíba, nesse modelo de gestão que o governador Ricardo Coutinho implementou, trouxe da prefeitura e implementou no governo do estado. Ok. Bom, a gente vai para mais um intervalo. Vamos na volta com o quarto e último bloco do Rede Debate desta segunda-feira, registrando a audiência do Fábio Silva, Jordana Coutinho, pessoal do Beco Asbep, Kleber Lima, que é vereador lá em Cajazeira, está nos acompanhando pela internet, Alexandre Monteiro, a Pedro Henrique, Edilson Dias Fernandes, o Ayrton Júnior, Paulo Henrique já falei, Alberto Alves, Alice Dora nos acompanhando por aqui na RCTV, Rede Debate desta segunda-feira, ao vivo com o secretário de Recursos Hídricos, João Azevedo, e com o presidente da FAMUP, Tota Guedes. Fique ligado e a gente volta em seguida com o quarto e último bloco do Rede Debate. Voltando com o Rede Debate, quarto e último bloco do programa. E deixa eu começar esse bloco logo fazendo uma pergunta sobre recursos hídricos. Afinal de contas, nós estamos aqui com um especialista em recursos hídricos. Foi entregue o primeiro eixo
da transposição, que é o Eixo Leste, secretário João Azevedo, aqui de Monteiro. Eu queria saber primeiro a situação, como é que está hoje Boqueirão, qual foi a carga que Boqueirão já recebeu dessas águas. Segundo, Eixo Norte, o que se vê é ações e mais ações na Justiça. Na semana passada teve uma decisão, o Ministério Público pediu informações, pode pedir inclusive a paralisação novamente das obras, a suspensão da licitação desse consórcio que ganhou. Como é que está a situação do Eixo Leste? A gente começa por aí. O Eixo Leste da transposição, ele está nesse momento cumprindo a função para o qual foi projetado. É importante a gente entender, e eu agradeço até essa oportunidade, porque muito se falou, né? Muito se falou nesse começo de ano, muita gente dizia que sequer essa água chegaria em Monteiro. A água não vai chegar, a transposição não vai ser concluída. E esqueceram que nós tínhamos um foco, que era a questão de Campina Grande e região. Existem ali 728 mil pessoas que dependem das águas e das águas de Boqueirão. Nós não poderíamos imaginar jamais que chegasse em agosto desse ano, agosto de 2017, sem que a transposição estivesse colocando água em Boqueirão, porque aquela região entraria em colapso. E aí a pergunta é, como é que você abastece uma cidade do tamanho de Campina Grande com carro-pipa? Isso é impossível de você fazer esse tipo de coisa. Nós tomamos todas as medidas e fizemos um planejamento discutido exaustivamente com toda a equipe. Primeiro, no racionamento que nós implantamos em Campina Grande e que nós colocamos desde o ano passado, caso atingíssemos um volume X num determinado período, nós aumentaríamos o racionamento para fazer com que nós chegássemos até janeiro desse ano de 2017 com 20 milhões de metros cúbicos dentro de Boqueirão, para que permitisse que a gente tivesse até agosto água para atender a cidade de Campina e região. E nós fizemos um controle muito grande junto com a Agência Nacional de Águas da irrigação que existe naquela região de Boqueirão, e isso foi cumprido. Nós chegamos em janeiro com um volume de águas capaz de levarmos esse racionamento até agosto desse ano. Isso nos dava essa tranquilidade. Entretanto, era preciso que a transposição cumprisse a sua parte, que era fazer a água chegar em Monteiro até janeiro, março desse ano. Janeiro, fevereiro, março desse ano. E nós decidimos, em reuniões junto ao Ministério da Integração, que era importante fazer o caminho das águas, fazer com que essa água chegasse até Monteiro, mesmo que a transposição tivesse continuidade das suas obras, trabalhando em pontes, trabalhando em proteção de aterro, fazendo as obras de acabamento do Eixo Leste. E assim foi feito. O Ministério, num esforço muito grande, garantiu essa água para que no começo de março essa água chegasse em Monteiro. Não que a obra do Eixo Leste esteja 100% concluída. A obra do Eixo Leste continua em execução. E eu acho que ainda leva aí uns 10 meses de obra pela frente, porque tem ponte que está faltando aí de Pernambuco, tem proteção de aterros, algumas coisas de drenagem que ainda precisam ser feitas. Mas o importante era fazer com que o caminho das águas fosse concluído e as águas chegassem. E as águas chegaram. E aí vem aqueles profetas do Apocalipse dizendo, as águas não vão chegar. Chegaram as águas, o discurso mudou, mas não chega em Campina Grande. Vai chegar em Monteiro, mas não chega em Campina Grande. Primeiro porque está poluído, o esgoto de Monteiro vai poluir as águas. Nós resolvemos o problema do esgotamento sanitário numa ação que foi feita juntamente com a participação da Prefeitura de Monteiro, com a participação da FUNASA, com a participação da CAGEPA, para resolver a questão. Resolvemos a questão do da pseudocontaminação das águas do São Francisco e Monteiro. Ok. Mas a água do São Francisco vai levar pelo menos aí 8 a 10 meses para fazer o caminho de Monteiro até Boqueirão. E mais uma vez, o governo do estado fez uma intervenção séria,
colocamos 8 máquinas escavadeiras lá, fazendo retificações em pequenas partes do rio que havia necessidade de se fazer, que muita gente imaginava que nós fôssemos fazer um canal com 150 quilômetros de extensão, que não é isso, o rio já existe. O rio já existe, está lá, e se tivesse água, iria correr pela calha do rio. Mas era preciso fazer algumas intervenções de canalização, de abertura de calhas, de retificação, para que a água chegasse mais rápido. E isso foi feito e permitiu que a água, em 38 dias, chegasse e emendasse, tivesse o beijo das águas lá no açude de Boqueirão. As águas do São Francisco se encontraram com as águas ainda residuais em Boqueirão. E aí, se conseguiu fazer isso. O DENOX teve uma participação fundamental no processo, porque as duas ações das duas barragens, que foram projetos concebidos com a participação da Secretaria, foram executados pelo DENOX, onde o DENOX fez uma abertura na parte de rocha para ser feita uma tomada d'água. E numa decisão também, aquela famosa escolha de Sofia, as obras não estão concluídas dessas duas tomadas, estão com as aberturas feitas e nós precisamos voltar lá, o DENOX precisa, as empresas precisam voltar lá para a colocação da tubulação com os devidos registros e o fechamento dessa abertura. Mas era aquela escolha, havia tempo de fazer isso, nós iríamos parar o bombeamento do São Francisco para que as empresas terminassem essa tomada d'água, ou iríamos fazer o que nós fizemos, que foi a decisão mais acertada. Deixa passar a água pelas valas abertas, pelos canais abertos. Essa água vai ser acumulada em Boqueirão. Quando o Boqueirão tiver uma quantidade de água que garanta 3, 4 meses de abastecimento sem racionamento, nós voltamos lá e concluímos as tomadas. E isso foi feito, isso foi tomada essa decisão juntamente com a direção do DENOX. Isso foi implantado. E aí muita gente coloca hoje, a barragem de Camalaú, a barragem de Poções, jamais vai encher porque tem uma vala aberta. Ora, minha gente, aquilo é uma tomada d'água. Aquilo logo nós vamos voltar e vamos concluir essa tomada, fechar, e a barragem volta a ter sua capacidade restabelecida. Mas nós temos um foco importante, que é o atendimento a Campina Grande e região. São 728 mil pessoas, eu volto a dizer. Então, nós estamos hoje nessa situação. As águas saem do Rio São Francisco, percorrem 217 quilômetros ao longo do eixo leste, chega em Monteiro. E de Monteiro desce pela calha do Rio Paraíba, passando pela barragem de São José, pela barragem de Poções, pela barragem de Camalaú e chega até Boqueirão, chegando em Boqueirão. Boqueirão hoje já está com 16 milhões e 700 mil metros cúbicos de água. Isso faz com que a gente tenha certeza de que estamos no caminho certo e que assim que essa barragem de Boqueirão atingir aproximadamente 31 milhões de metros cúbicos, a região sai do total racionamento. E isso vai acontecer dentro de alguns dias, dentro de alguns meses. Isso não é minha preocupação hoje mais, porque hoje nós saímos praticamente de 10 milhões, já estamos com 16 milhões e 700 mil metros cúbicos em Boqueirão. Isso é o que se chama segurança hídrica. Eu agora tenho a certeza de que Boqueirão vai pegar água, de que nós vamos tirar essa cidade do racionamento, de que nós vamos ter a oportunidade de inaugurar adutoras que estão prontas aí há um ano, ou mais do que um ano, como a adutora de Pocinhos, que atende a São José e atende a Pocinhos, e que não foram sequer inauguradas porque tinha um racionamento muito forte implantado. Ou seja, nós estamos nesse caminho. E agora temos que repetir todas essas ações no eixo norte. O eixo norte da transposição, ele não está totalmente paralisado. O que existe no eixo norte é que uma construtora que era responsável por uma parte da execução, entregou a obra ao Ministério da Integração. E aí está passando por um processo de licitação, que hoje está suspenso, tem uma decisão judicial de suspensão dessa licitação, até que se esclareça, até que o Ministério preste as informações que foram solicitadas pela Justiça, para que retorne essas obras. E volto a dizer,
As obras do São Francisco no Eixo Norte, dentro da Paraíba, já estão com 97% das suas obras executadas. Do túnel Cuncas 1, Cuncas 2, os canais, a barragem de Morros, a barragem de Boa Vista, que é uma barragem enorme, que a Paraíba foi contemplada, são 375 milhões de metros cúbicos, que é praticamente igual a Boqueirão. Essa barragem está pronta lá. A barragem de Caiçara, lá em Cajazeiras, também pronta, tudo. Nós estamos aguardando única e exclusivamente que se conclua um trecho de canal lá no Ceará, que permita essa continuidade das águas. E nós esperamos e torcemos para que essa coisa seja resolvida logo, essa questão jurídica seja resolvida, as obras possam ser reiniciadas e a gente tenha dentro do cronograma, logo no início do próximo ano, essas águas chegando. Chegando essas águas, a partir de Morros, nós já vamos soltar a água na descarga e fazer o mesmo caminho que nós fizemos no Rio Paraíba. Nós já fizemos o voo com drone, já identificamos cada ponto que precisa ser retificado, já licitamos, já contratamos a empresa com as máquinas para fazer o mesmo trabalho de retificação, para que essa água chegue na barragem de Engenheiro Avidos. Chegando na barragem de Engenheiro Avidos, ela vai descer, vai chegar até a barragem de São Gonçalo, de lá vai descer pela calha do Rio Piranhas até o Rio Grande do Norte. E aí vai atender boa parte da Paraíba. É isso que nós estamos trabalhando, é esse o foco que nós estamos fazendo. É claro que dependemos dessa licitação acontecer, mas caso essa obra volte, esse trecho volte a ser executado, eu acho que dentro de 7 meses aproximadamente, 7 a 8 meses, a gente tem esse trecho concluído. E aí as águas poderão passar e faremos o mesmo trabalho. Primeiro se faz o caminho das águas, depois se faz o retoque e a maquiagem da obra. André. Uma pergunta para o secretário, só para complementar. Essas águas que chegaram pelo Eixo Norte, elas possivelmente chegaram à região de Patos? Não, especificamente a região de Patos, não. Na região de Patos, nós estamos trabalhando numa outra adutora que recebi hoje o parecer aprovado, graças a Deus, que é o seguinte, a região de Patos ela é atendida por uma adutora chamada Patos Sabugi. Essa adutora tem a tomada d'água lá numa cidade chamada São Bentinho, que fica entre Curemas e Pombal. Então nós estamos trabalhando agora, já fizemos o projeto e foi aprovado 50 milhões aproximadamente, numa adutora que vai sair de Curemas, passar em São Bentinho e ir até Pombal. Por que essa adutora? Porque para que você faça a tomada d'água lá em São Bentinho, você tem que abrir as comportas de Curemas. E Curemas havia uma necessidade de se manter as comportas abertas, porque cidades como Jardim de Piranhas e Caicó, lá no Rio Grande do Norte, recebiam água a partir de Piranhas. Com a construção de uma adutora lá no Rio Grande do Norte, saindo do reservatório Armando Marinho para Curemas, para Caicó e para Jardim de Piranhas, praticamente a água de Curemas vai ficar para utilização dentro do estado da Paraíba. E aí nós vamos poder fazer uma operação muito mais eficiente do que nós fazemos hoje. Então, a primeira providência é construir uma adutora, porque se houver necessidade numa outra estiagem, nós vivemos no semiárido, então é provável que outras estiagens aconteçam. Eu vou ter a possibilidade de fechar totalmente Curemas, mas não prejudicar o atendimento da cidade de Patos, de Pombal e região. É esse planejamento que a gente vive 24 horas pensando e fazendo. Juntamente, isso é uma grande equipe, porque não é só a equipe da Secretaria, você tem a ESA, você tem CAGEPA, você tem a Agência Nacional de Águas, você tem o Ministério da Integração, você tem o DENOX, tudo envolvidos nas discussões sobre essas coisas. Então, nós estamos estabelecendo isso como prioridade e para que a região de Curemas e Mãe d'Água receba água, o Ministério da Integração está concluindo aí o processo de contratação da empresa para elaborar o projeto da entrada do terceiro eixo, que é saindo do eixo norte até a cidade de Conceição, numa barragem chamada Condado. Aí sim, nós teremos a perenização do rio Piancó, que é o rio que alimenta a barragem de Curemas. E aí sim, a Paraíba com esta obra da terceira entrada, a obra do canal Acauã-Araçagi, que está em ritmo muito forte. Hoje nós temos 838 pessoas trabalhando na obra.
e com a obra desse sistema Curimataú, que é uma verdadeira transposição interna das águas do São Francisco dentro da Paraíba, aí sim, a Paraíba terá a melhor distribuição das águas do São Francisco entre os 4 estados, inegavelmente, e a gente vai poder usufruir desse bem tão precioso que é a água que vai chegar às cidades todas. Tota Guedes, em relação aos municípios, você esteve na solenidade da entrega do Eixo Leste, né? Como é que os prefeitos dos municípios receberam aí esse benefício da transposição? Com muita alegria, né? Porque está sendo resolvido um problema de anos, né? Você ficar com a incerteza com a incerteza da chuva, né? Você ficava esperando mais o quê? Pela chuva, né? E agora você tem a garantia hídrica, né? Que você vai ter a água suficiente, né? Independente de chuva. A chuva tem que vir para outras coisas, para o plantio, e até para abastecer os açudes também. Mas recebeu com bastante alegria, né? E essa certeza de que a transposição ela já está começando a beneficiar essas cidades, né? E vai ter ainda mais a certeza de que uma cidade como Campina Grande, né? Que a gente fica a imaginar aqui se essa água não já tivesse chegado, né? Secretário João Azevedo, se não já estivesse chegando lá, o que seria agora, daqui até o final do ano, uma cidade como Campina Grande, que estava sendo abastecida por Boqueirão, e mais acho que umas 18 cidades, né, que era abastecida também por Boqueirão, e sem o Boqueirão já seco, já com a capacidade já fazendo racionamento, porque não tinha água, né? E imagina o colapso que seria para essas populações, mais de 730 mil pessoas que precisam da água do Boqueirão. Então, isso aí deve ser uma alegria tão grande para essas populações, ter a certeza de que está garantido através das águas do Rio São Francisco e dessa adutora que vai ser feita, ter garantido a questão hídrica, né, para mais de 30 anos aí. Isso é de uma beleza que a gente não encontra nem palavras assim para dizer, sabe nem dizer qual é a palavra mais sublime que você fala sobre isso, porque é extraordinário esse momento que estamos vivendo aqui na Paraíba. Pois bem, Tota, a respeito da Transparaíba, essa é uma adutora que foi, inclusive, anunciada já faz algum tempo pelo governador, mas hoje foi a solenidade no Palácio da Redenção, em que ele falou dessa obra, da Transparaíba, e detalhou, inclusive, esse orçamento, como é que seriam aplicados esses recursos nessa adutora. Poderia até dizer aqui para o secretário, é um projeto arrojado, né, secretário, essa adutora da Transparaíba, né? Sim, essa adutora, ela vai, como eu disse, ela a partir de Boqueirão, a partir da barragem de Boqueirão, nós vamos construir uma grande estação de tratamento. Essa estação de tratamento já vai distribuir água tratada para os 19 municípios que ela vai atender. Então, existe hoje uma adutora chamada Adutora do Cariri, que é uma adutora que também sai de Boqueirão, passa em Boa Vista, vai para Soledade, sobe até Sossego e Pedra Lavrada, mas é uma adutora cujo dimensionamento foi feito há muitos anos atrás, em que a população era muito menor e que hoje não atende, mesmo que Boqueirão tenha água suficiente, a adutora não tem a capacidade necessária de atender a população que subiu muito, cresceu muito. Então essa adutora, ela tem um eixo principal. Esse eixo principal, ele sai de Boqueirão, vai até Boa Vista, vai até Soledade, sobe, vai até São Vicente do Seridó, vai até Cubati, de Cubati vai até Sossego, Sossego ela continua até o entroncamento lá da estrada com a 104, pega a esquerda, sobe, vai até Picuí e vai até Frei Martinho. Esse é o eixo principal, é a espinha dorsal do projeto.
E a partir daí nascem os ramais. Um ramal para Juazeirinho, um ramal para Olivedos, um ramal para Pedra Lavrada, um ramal que vai para Barra de Santa Rosa e de Barra de Santa Rosa sobe e vai até Araruna, lá em cima, né? Um ramal que vai para Cuité e Nova Floresta. Ou seja, como eu disse, são 19 cidades que serão beneficiadas com essa adutora. Então uma obra que passa de 200 milhões, só esse eixo principal, essa estrutura principal passará de 200 milhões de reais, porque ela já ficará pronta para atender a toda a região. Os ramais vão sendo executados posteriormente, mas a estação de tratamento, por exemplo, já vai estar pronta para atender tudo. As estações, são 21 estações elevatórias que teremos ao longo desse caminho. E isso tudo construído com recursos próprios. Isso, como o Tota colocou anteriormente, numa época como essa, que os estados estão reduzindo investimentos, fazendo com que se economize mais e mais. O estado da Paraíba dá um exemplo claro de que quando se faz o dever de casa na sua plenitude, você pode se permitir lançar um programa como esse em plena crise. Isso gera emprego para fazer com que a Paraíba continue mantendo o nível de emprego, isso gera renda, mas acima de tudo, eu friso muito isso, gera qualidade de vida. Você já pensou o que é, daqui a 10 anos, o que é que vai acontecer com o Cariri, com essa água do São Francisco chegando e essas 19 cidades do Curimataú recebendo água todo dia, 365 dias por ano, tendo a garantia de abrir uma torneira e ter a água. Isso muda, porque muda a possibilidade econômica de desenvolvimento de cada cidade dessa. Empresas que demandam água não se instalam numa cidade que não tem a garantia hídrica. E é isso que nós vamos buscar e essa é quase que uma obsessão do governador Ricardo Coutinho, primeiro com a questão da logística de transporte e agora com essa questão da segurança hídrica para o estado da Paraíba. Ok, eu queria ver só no final do programa, ouvir a palavrinha rápida aqui de Tota Guedes sobre essa obra, vai beneficiar esses municípios do Cariri e de Curimataú e vai desembocar lá na sua terra, né, Tota? A minha terra está bastante beneficiada, tanto com a adutora, né, e também com a barragem, né, uma barragem tão sonhada, de mais de 40, 50 anos, entendeu? Que sonhava com a construção dessa barragem. Eu acho que o secretário João, ele já explicou muito bem a importância dessa adutora para todos nós da Paraíba. E é como eu disse, estamos vivendo um momento ímpar na história do nosso estado, entendeu? Com essa garantia hídrica para o nosso estado. Isso é um momento ímpar que eu fico feliz em poder estar aqui com meus 51 anos de idade e estar vendo um sonho se tornar realidade. Isso é extremamente gratificante para todos nós. Ok, já aproveitando, Tota Guedes, muito obrigado pela presença no Rede Debate desta segunda-feira aqui. Eu sou quem agradeço a você, né, estar nessa companhia de todos vocês. Obrigado e sempre que for convidado estarei aqui com o maior prazer. Obrigado, secretário João Azevedo, também muito obrigado pela presença. Eu agradeço, a você, André, prazer participarmos aqui, menos que uma entrevista, muito mais uma conversa a respeito desses assuntos todos. E sempre que convocado for, vou estar por aqui. Ok. Agradecer aqui em especial o nosso companheiro de Sistema Correio de Comunicação, editor adjunto da Editoria de Política do Jornal Correio da Paraíba, André Gomes. Mais uma vez, bem-vindo, André. Obrigado por estar aqui nesta noite, neste Rede de Debate. Eu que agradeço, Hermes, o convite. Foi uma honra participar desse programa e estou à disposição. A qualquer momento estaremos aqui de volta para conversar mais um pouco. Porque o tempo é muito corrido, né? Eu já tinha feito esse convite a André por várias vezes, já teve aqui outras vezes, mas passou um tempo sem poder. São coisas do jornalismo, tempo corrido, direto, a gente fica imprensando a agenda para participar também dos programas, para participar como pode, ajudando um ao outro no Sistema Correio, que é uma família. Bom, a todos uma boa noite, agradecer a audiência de todos os telespectadores
aos que interagiram conosco, que não puderam interagir. Amanhã estou de volta às 9 da noite com 27 segundos aqui ao vivo na RCTV, do seu jeito para você. Uma boa noite e até lá.